gente vai falar o seguinte, vamos ver quais são todas as possíveis formas de financiamento para a sua operação. Então a gente vai seguir mais ou menos numa sequência de tamanho, de volume de investimentos, não necessariamente na ordem, mas vai estar mais ou menos na sequência, para que você saiba aí como é que funcionam essas questões, tá? O primeiro investimento é o óbvio, recurso próprio, é o seu dinheiro, ou seja, é você botar o seu na reta. Eu sei, professor Lauto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ainda condições e tudo mais, o que eu faço? Eu falo, começa com pouco, começa com o que você tem. Eu nem vou colocar número aqui, mas eu estou dizendo, você tem ali X reais, é isso que você tem. Tem um termo no mercado que eles falam, chama bootstrapping, é como se fosse o dinheiro do seu próprio recurso. É o dinheiro dos sócios, tá? Então, digamos que você tem um negócio aí, você tem 2 sócios, vocês são 3 empreendedores, cada um coloca lá X reais e esse dinheiro vai servir para financiar os primeiros passos da sua operação, tá? Então, essa é a primeira fonte de recurso que você precisa ter. Depois, a gente pula, que é o que a gente chama lá do 3F, né? FFF, que é a ideia do Family, Friends and Fools, que a ideia são os familiares, são os amigos, e o Fool aqui significa pessoa que não é especialista, né? Nesse sentido, né? Então são as pessoas que confiam em você, mesmo que dê certo, que dê errado, é o seu pai, é sua mãe, é seu tio, é o seu cunhado, enfim, são as pessoas que, seus colegas da escola que te dão um dinheiro ali, em troca de uma participação da sua empresa, confiando, muitas vezes até nem esperando muito, né, do resultado, mas simplesmente confiando que que isso é importante para você crescer e começar a tomar os negócios. Até aí, esses 2 investimentos, ninguém está fazendo uma avaliação muito séria, né? Então você coloca o seu recurso, você está confiando no seu negócio e seus familiares, os seus amigos colocam dinheiro também não esperando muito em troca, muito retorno, né? Eles pegam um percentual, a gente vai falar sobre isso, né? Como é que funciona, né? A troca disso, a contrapartida. É importante que você entenda dessa contrapartida, a gente vai falar sobre isso. Num nível um pouco mais profundo, então, a gente chama que é o investimento coletivo. O nome no mercado chama crowdfunding. Vai ter conteúdo específico sobre crowdfunding aqui, tá? Sobre investimento coletivo, você pode ficar tranquilo. Acompanhe o canal, se inscreve no canal que você vai ver que vai ter conteúdo específico para você aí no canal, tá à disposição. Esse crowdfunding, ou investimento coletivo, a ideia é que você reúne um conjunto maior de investidores, esses já são de mercado, você pode ter gente que você nem te conhece, tá? E ele investe na ideia da sua startup, o projeto da sua startup chama atenção, ele acredita no potencial e coloca lá um valor de uma cota, ou seja, você precisa de um valor X, são vendidas pequenas cotas que complementam esse valor, ou seja, digamos que você precisa de um valor de X reais, não vou chutar aqui aleatoriamente, não leve em consideração o número, você precisa de R$1 milhão, em vez de você pegar R$1 milhão por uma única pessoa, depende de 300 pessoas fazem o investimento, um coloca 500, outro coloca 1.000, outro coloca R$3.500, ou seja, junta tudo isso, também é uma forma de você conseguir o capital para fazer a sua empresa girar, tá? No nível mais aprofundado, mas ainda assim recente, tá? Inicial, em projetos iniciais, a gente chama do chamado investidor anjo, tá? Essa palavra, provavelmente, você que já trabalha com startup também, já deve ter escutado, do investidor anjo. Olha o nome, anjo, ele vai te proteger, ele vai fazer o primeiro capital aí da sua empresa, ou seja, ele confia na sua ideia, ele coloca o valor. Eu tenho diferentes tipos de anjo, tá? É importante, você tem o anjo que coloca lá o pré-seed, né, que é antes do semente, você tem o anjo que faz o semente, ou seja, são investidores que eles acreditam no seu potencial, eles observaram potencial na sua ideia, observaram que você vai conseguir traduzir essa ideia em verdade, em realidade, ou seja, transformar a ideia em realidade, que tem isso, né? A grande sacada é você, como empreendedor, tirar a ideia do papel e fazer com que essa ideia se torne verdade, que ela se torne um negócio funcionando com clientes, com vendas, com fornecedores, colaboradores, processos, né? Então essa é a ideia. A distância de um papel para uma empresa bem-sucedida é a sua execução. Você tem uma empresa gigantesca e você tem um conjunto de slides no PowerPoint,
Os slides do PowerPoint tem tudo para ser essa empresa gigantesca. Só falta você conseguir operacionalizar e botar para funcionar. Todo mundo tem um sonho, você precisa fazer com que esse sonho aconteça. Então, os investidores anjo são investidores que eles acreditam na sua ideia. E pasme, até os próprios funcionários da sua startup podem ser investidores. Às vezes você pode direcionar cotas de participação para os seus funcionários, eles colocam dinheiro na sua empresa, num dinheiro de risco, numa aplicação de risco. Ou seja, eles acreditam na sua ideia, eles trabalham lá dentro, eles podem até fazer os investimentos. É relativamente até comum que isso aconteça. Tá? Uma outra fonte de recursos são as chamadas subvenções. Então, o que é isso? Tem muitos editais de fomento. O que é um edital de fomento? O poder público, ou uma universidade, ou até uma associação, uma fundação, né? Um ente público, uma autarquia, um programa de pesquisa, ou seja, diversas entidades, elas emitem editais, ou seja, elas soltam editais com propósitos de fomento. Ou seja, o edital diz o seguinte: a gente está selecionando empresas para desenvolver projetos de tecnologia e as empresas selecionadas vão receber um valor de X mil reais para que elas possam aplicar no seu negócio. Tem uma vantagem absurda nesses editais. Sabe qual que é a vantagem? Isso não é empréstimo, é dinheiro ofertado, literalmente. Você recebe dinheiro direto, sem questionamento. Lógico, tem o questionamento do edital, você tem que responder as regras do edital, mas eu digo, é um dinheiro para você não precisa devolver, não é emprestado, não é empréstimo, é um dinheiro dado. Lógico, tem contrapartida, obviamente, né? Você precisa seguir com o que está descrito no projeto, você tem que gerar oportunidade de emprego, renda, mas é um dinheiro de risco mesmo, né? Que é ofertado por esses editais, satisfeitas as regras do edital. Conhecemos diversos editais, eu mesmo sou avaliador de diversos desses editais que fornecem essas soluções, que oferecem esses recursos, e alguns editais, eles podem fornecer 20, 30, 40 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, 2 milhões de reais, conforme o tipo de atuação da sua questão, mas é muito importante que você entenda que esses editais não são de dinheiro emprestado, é um dinheiro que vai entrar fruto da aprovação do seu projeto. Então, lógico, você precisa ter um bom projeto, tá? Então, fique atento que isso é uma excelente fonte de financiamento. A gente tem que falar que existem os empréstimos bancários também, não deixa de ser, é uma fonte de financiamento, mas já estou adiantando aqui, é a pior delas, tá? Já adianto. Existe. Qual que é o meu papel aqui? Professor Lauto, você prometeu falar todas as possíveis fontes de financiamento, eu estou falando todas, mas eu já recomendo enfaticamente que você não comece um negócio pedindo empréstimo, porque já basta o risco do negócio, imagina você ter que pagar pelo dinheiro. Então isso é extremamente complicado, precisa tomar muito cuidado, né? Avalie com muita cautela essa questão. Nós temos também, aí no nível mais profundo, nós temos então as Venture Capitals, né? Ou capital de risco, né? O capital de investimento, que são empresas que captam recursos de terceiros, de investidores, que estão dispostos a aplicar esse dinheiro em investimentos de risco, como por exemplo startups, com a possibilidade de conseguir altos ganhos ao longo do tempo. Então as Venture Capitals são o grande ponto que vai investir de uma forma geral os maiores investimentos. Quando tem lá aquilo que a gente falou, depois você volta aqui o vídeo, você vai poder ver, tem lá os investimentos das séries A, B e C, por exemplo, que é quando você começa a receber investimentos na casa de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Esses são os investimentos que você vê na televisão, que aparece a empresa tal, recebeu lá 150 milhões do fundo de investimento tal. É isso que acontece, o Venture Capital, ele reúne esse investimento, faz rodadas maiores, faz investimentos maiores. Preste atenção no que eu acabei de falar, rodadas de investimento maiores. Uma startup, ela passa por diversas rodadas de investimento até conseguir, né, financiar todo o seu capital. Existem algumas outras ferramentas também, outros recursos, como por exemplo Venture Debts, que aí significa um capital de risco voltado para um empréstimo
de risco, é uma possibilidade. Existem também as Venture Builders, que são empresas de desenvolvimento que elas não necessariamente, elas podem ou não colocar dinheiro, mas elas colocam outros recursos, também são possibilidades, mas de uma forma geral você conseguiu, né, reunir todas essas questões. Então, só recapitulando, a gente tem recursos próprios, próximo passo, dinheiro dos familiares e dos amigos. Terceiro passo, crowdfunding, né, investimento coletivo. Quarto passo, quarto tipo de investimento, né, os investidores anjo. Depois você tem um quinto tipo de investimento, são as subvenções, que eu relatei, são importantes, e aqui fica uma dica muito interessante. Algumas subvenções, elas não pedem nada em troca, isso é importante para a gente falar daqui a pouco, nós vamos conversar aqui. A gente tem os empréstimos bancários também, né, como, né, a sexta opção. A sétima opção, Venture Capital, ou seja, o capital de risco, que vai colocar principalmente voltado para os grandes investimentos. Em complemento, eu falei os empréstimos de capital de risco e as Venture Builders, que não necessariamente colocam dinheiro, mas elas podem colocar outros recursos. Elas colocam recursos humanos, recursos de serviços, outras questões que de uma certa forma pode te ajudar bastante nesse sentido, tá? Vem a